Olá, eu trago aqui a interpretação e análise do poema Sujo, de Ferreira Goulart, que foi anteriormente lançado. É, então, nós vamos falar, assim, de início, dos traços estilísticos de Ferreira Goulart. E porque toda obra autêntica, né, revela um poder de expressão, assim, do seu autor. Essa capacidade de transformar em linguagem a experiência interior requer, assim, por parte do artista, muita sensibilidade para reconhecer, né, a inseparável relação que existe entre o universo íntimo, de onde brota aquela verve poética, e a habilidade pessoal de transformar, de transmutar isso em linguagem, né? Todo esse aparente magma disperso, assim. E a experiência exterior que servirá como alimento permanente desse fluxo, porque é um fluxo de vida corrente, né? Algo vivaz, assim, é capaz de fazer do poeta um moinho, como que um moinho a gerar sempre novos significados, né? É como se fosse uma fonte jorrando água fresca, né? E esse significado sempre em relação com o mundo, com o cotidiano em que o poeta vive. É bem verdade que há situações históricas relevantes, né, que foram imortalizadas assim em grandes obras por artistas, é, como o poeta Ferreira Goulart mesmo, né? Com o poema Sujo, né? Exprimir com uma certa maestria a realidade que suscita assim, no homem sensível, né? Uma coisa sempre alerta, consciente da sua participação assim no meio social e tudo mais. Esse poema ele foi publicado em 1976 e é considerado a obra mais ousada, né, o poema Sujo, mais ousada de Ferreira Goulart. Ela foi produzida no exílio, durante o exílio em Buenos Aires, e surgiu da necessidade, como ele mesmo afirmou, assim, de escrever um poema que fosse o meu testemunho final, antes que me calassem para sempre, né? Então, era uma época de forte repressão política e Goulart sentia-se acossado pela ânsia de rememorar o passado ao mesmo tempo, a dificuldade de expressar tudo isso em uma linguagem poética, né? Expressar o seu universo interior. E o que transparece, logo nos primeiros versos, a gente já percebe tudo isso, né? Como estava latente isso aí. E foi o momento em que ele encontrou como canalizar tudo isso. Então aqui ele começa com turvo, turvo, a turva, mão do sopro, contra o muro escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo escuro, mas que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Nessa passagem, há um uso consciente de vogais e consoantes que sugerem, assim, um conflito entre o desejo pela expressão exata, né, e a impossibilidade de transpor para o verso as impressões da vida real. Tá? Isso não tinha que sair assim, uma redação, né, um livro, uma redação, um livro corrente, né, sobre a vida dele, relatando, hoje passei isso, eu me lembro daquilo. Não, ele tinha que fazer isso de uma forma
poética, né? Tinha que pôr arte nisso aí. Então, é uma coisa difícil, né? Passar as impressões da vida real de uma forma artística. E nesse embate repercute a utilização das consoantes oclusivas, né, que ele usa ali, entre T e P e tal, que reproduzem sons fortes e pesados, mostrando que o poema começa a se revelar, mas que ainda se acha à mercê, assim, de óbices, de transformar em linguagem poética a experiência profunda dele, que é armazenada como sentimentos, como emoções, recordações, enfim. Por outro lado, as vogais O e U também causam a sensação de fechamento e escuridão, sem mencionar que a palavra muro realça esse labor com a linguagem. Então, não deve ter sido muito fácil. Logo em seguida, aparecem outros recursos estilísticos, né, que demonstram assim a superação das primeiras barreiras. O jogo de antíteses, né, de escuro, claro, menos, mais, mole, duro, tudo isso reforça uma certa ambiguidade, né? Ora a imagem emerge espontânea, ora ela se esconde no pensamento, né? No primeiro caso, elas brotam do interior como uma explosão, ou seja, como um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. No entanto, em certo momento, os versos fluem com mais nitidez e as palavras revelam imagens assim muito mais consistentes, como aqui, ó, claro, claro, mais que claro, raro, o relâmpago clareia os continentes passados. Em razão de, assim, daquela originalidade sempre buscada, né, pelo artista, em especial aqui por Goulart, que de certa forma antecipou o Ferreira Goulart, de certa forma, ele antecipou o movimento concretista de 1956 ali, com os poemas do final do livro A Luta Corporal, de 1954, editado em 54. No poema Sujo, ele esmera na coragem despudorada de revelar explicitamente a sordidez e a impureza do cotidiano humano, né? Assim, em passagens insólitas, não raro pungentes, e embora amparadas por uma consciência poética que torna esses rompantes assim mais expressivos, alheios a um simples e pueril desejo de subverter ou chocar. Em alguns momentos, o poeta declara abertamente, aqui, tua gengiva, igual a tua bocetinha que parecia sorrir entre as folhas de banana, entre os cheiros de flor e bosta de porco aberta como uma boca do corpo, não como a boca de palavras, como uma entrada para. Então, aqui, eu quero deixar bem claro aqui que aqui ele não demonstra o interesse de chocar meramente, sabe? Não, mas de dar a medida exata, né, do sentimento, do momento, da sua experiência e tal. Acentuando assim uma fixação pelo corpo que se torna um instrumento essencial na interpretação do mundo. Tá? Então, a interpretação do mundo para ele passa pelo corpo. Então, um dos elementos que comprova o vigor poético do livro são as referências ao corpo, escritas assim numa linguagem prosaica e explosiva, né? Para provocar o sentimento mesmo, como que habilita o homem a conviver e explorar simultaneamente o mundo da cidade exterior e interior, né? Enriquecendo a obra assim pela tensão causada pela conciliação de contrários. A matéria corporal contém, por associação ou comparação, os significados do mundo exterior, né? Assim, inscreve-se no corpo do poeta o que existe no mundo concreto. Então, tudo que está aí fora passa a ser registrado
de alguma forma, no corpo do poeta. E depois ele tem que expressar isso. Então, se nós compararmos o Ferreira Goulart com um pintor, ele seria o pintor que não teria medo das cores, trabalharia com cores fortes, com pinceladas decisivas e tal, entendeu? E assim é o trabalho dele. Teria que ser assim, não poderia ser de outra forma. E os carinhos mais doces, mais sacanas, mais sentidos para explodir como uma galáxia de leite no centro de tuas coxas, no fundo de tua noite ávida, cheiros de umbigo e de vagina, graves cheiros indecifráveis como símbolos do corpo, do teu corpo, do meu corpo. Aí são recorrentes, então, as relações entre o corpo da cidade e o corpo do poeta. Aproximação assim que confirma ser o corpo aquilo que contém todo o mundo exterior e dele participa com uma grande autonomia. Assim. Essa presença do corpo em todos os acontecimentos é, na verdade, o reconhecimento de uma consciência formada pela junção de elementos reais e imaginários, né, concretos e abstratos, revelados numa belíssima metáfora a seguir aqui. Ó. Meu corpo galáxia, aberto a tudo, cheio de tudo, como um monturo de trapos sujos, latas velhas, colchões usados, sinfonias, sambas e frevos azuis. Assim o corpo é o elemento intermediário entre o mundo e a consciência do poeta. Né? A consciência está aqui, o mundo está lá, e aqui está o corpo do poeta que barrando tudo isso e sendo inscrito, né, de tudo. Noutra passagem, a tentativa de valorização do corpo como elemento salutar na descoberta do mundo ocasiona a busca gradativa pela especificação da própria individualidade. Vamos ver aqui. Mas, sobretudo, o meu corpo nordestino, mais que isso, maranhense, mais que isso, sanluisense, mais que isso, ferreirense, newtoniense, alzirense. Então, aqui, por outro lado, né, a ausência de pontuação marca o fluxo associativo do pensamento, que muitas vezes aproxima imagens logicamente desconexas, né? Então, ele quer dar uma certa velocidade também. Assim, a eliminação da vírgula reflete a correlação entre os elementos mencionados, tipo, como estivesse um ligado, um puxando o outro, sabe? Um colado no outro, fundindo-se em blocos de imagens inusitadas. Como nem sempre se pode distinguir o que é memória e o que é fantasia ou imaginação, essas associações insólitas ocorrem assim com uma certa frequência, né, devido à natureza recordativa da obra. Tá? Na seguinte passagem, é evidente, aqui olha, ele traz uma passagem aqui, que é evidente a enumeração caótica, conscientemente utilizada para evidenciar o tom febril e vigoroso do seu tempo. Né? Porque isso aí era coisa de... Ele escreve coisas aqui que num determinado momento ele diz, fazem 30 anos, tal, né? Então, são coisas bem antigas e tudo se confunde ali. É real? É uma memória real? É fantasiosa? Como é que é? Era a vida a explodir por todas as fendas da cidade, sob as sombras da guerra. A Gestapo, a Wehrmacht, a RAF, a FEB, a Blitzkrieg, né? Catalinas, torpedeamentos, a quinta coluna, os fascistas, os nazistas, os comunistas, o repórter Esso, a discussão na quitanda, o querosene, o sabão de andiroba, o mercado negro, o racionamento, o blackout nas montanhas de metais velhos, o italiano assassinado na Praça João Lisboa, o cheiro de pólvora, os canhões alemães troando nas noites de tempestade por cima da nossa casa. Stalingrado resiste. É desse modo que o poeta aí ele amalgama numa estrutura dissonante assim, até fragmentária,
evocações da infância e da juventude na cidade de São Luís do Maranhão, na tentativa de reviver o passado no presente, para, assim, reconstituir um mundo em que a imaginação e a realidade se confundem de modo condensado e até comovente, pode-se dizer, né? Tendo em vista a multiplicidade de lembranças e associações que ora atualizam o passado, ora relembram o presente, o poeta criou o que alguns críticos denominaram assim de poema simultâneo, ou seja, passado, presente, está tudo ali, né? Muito junto, muito próximo, né? Ele eliminou aqui a questão do tempo. Incrível, ele fala do tempo, mas não há a fronteira, a divisa do tempo, né? Ele fala tudo a um só tempo. É o poema simultâneo. Já que o limite entre a imaginação e a realidade se dissolve e tudo se atualiza em forma de diálogo interior, como se ele estivesse conversando com ele mesmo. Nesse sentido, mais uma vez, os sinais de pontuação desaparecem em favor de uma técnica moderna de enumeração que transporta, assim, para a linguagem o fluxo sempre caótico da mente inconsciente, como na passagem que ele relembra aqui, ó. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho. Ou então, quando o poeta fixa imagens isoladas que rememoram um mundo primitivo e inocente, evocado pela presença constante do corpo como depósito da experiência vivida. Vamos ver aqui. Mas a poesia não existia ainda. Plantas, bichos, cheiros, roupas, olhos, braços, seios, bocas, vidraça verde, jasmim, bicicleta no domingo, papagaios de papel, retreta na praça, luto. Homem morto no mercado, sangue humano nos legumes, mundo sem voz, coisa opaca. Aí, mais que isso, essa simultaneidade de imagens e lembranças capaz de fomentar um diálogo constante entre elementos do tempo e do espaço tem um objetivo. A superação do tempo pela concretização de tudo aquilo que cotidiano ou não garante um olhar mais apurado, mais crítico da própria existência e daí da impossibilidade de separação entre o que é memória, fluxo de consciência e cronologia, né? Então, memória é uma coisa que está lá cristalizada, né? Fluxo de consciência é aquilo que não para, que está correndo aí, que está passando, feito um trem aí, né? E aí a questão cronológica, né? Que é a situação de tempo e tal e tudo mais. Então, ele trabalha muito bem com isso aí. E, a isso, aliás, que caracteriza a universalidade do poema sujo, entende? A transcendência do espaço-tempo, fundidos assim na consciência e eternizados numa linguagem realista e ao mesmo tempo psicológica, né? Muito psicológica, lírica e cinematográfica, que aglutina o universo vivido, né? Então, é muito psicológica, porque ela mexe com as questões, com os nossos dilemas, com nossos sentimentos, emoções e tal, papai. E cinematográfica, porque evoca muitas imagens, imagens diversas que você já pôde constatar e que virão ainda mais aqui para frente. Então, com um realismo quase sempre doloroso, pode-se dizer, Goulart elabora um dos temas mais caros de sua poética, também presente no poema sujo: a fragmentação e a temporalidade das coisas e dos homens. Tudo se perde, tudo se fragmenta, né? E tudo permanece por um determinado tempo. Então, assim,
a fragmentação e essa fragmentação e essa temporalidade das coisas, dos homens, e traz a evidente submissão do homem ao tempo, que a tudo destrói impiedosamente, né? Então, podemos fazer o que quisermos, sermos quem quisermos ser, mas tenhamos claro que nós estamos sob a mão e a espada do tempo, né? E esse tempo, ele destrói, ou seja, ele fragmenta, né? E ficamos para trás, né? Mais ou menos isso aí. Então, nós temos aqui um outro exemplo. Numa coisa que apodrece, tomemos um exemplo velho. Uma pera, o tempo não transcorre nem grita, antes se afunda em seu próprio abismo, se perde em sua própria vertigem, mas tão sem velocidade que em lugar de virar luz, vira escuridão, né? Então, a intertextualidade é evidente nessa passagem com o poema As Peras, de A Luta Corporal, né? Ele tem um poema no livro 54, esse, A Luta Corporal, ele tem um poema que chama-se As Peras, né? Então, ele fez aí meio que ligou uma coisa a outra aí. As peras no prato apodrecem, o relógio sobre elas mede a sua morte? Paremos a pêndula. Deteríamos, assim, a morte das frutas? Oh, as peras cansaram-se de suas formas, de sua doçura. As peras, concluídas, gastam-se no fulgor de estarem prontas para nada. O relógio não mede, trabalha no vazio, sua voz desliza fora dos corpos, né? Então, esse aqui é do poema A Pera. O sofrimento ainda esconde, de certa forma, o real circundante. Esse descompasso que se camufla em comparações que denunciam as correspondências entre as coisas e os homens. Ou seja, uma coisa, de certa forma, está em outra. E ele questiona aqui um pouco antes, se parássemos o pêndulo, se parássemos os ponteiros, os relógios, se a vida não terminaria daí, né? Talvez ficasse permanente, porque daí não teria mais o efeito tempo, né? A pera não apodreceria, porque o relógio está parado, né? Mas só que aí a gente entende também que o relógio é só um mecanismo, o tempo está além dele, né? O relógio vive para o tempo. Tem uma outra passagem aqui interessante. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra. O homem, por exemplo, não está na cidade, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas. Assim, a vida vige no interior de cada objeto e de cada homem, emergindo no poema em imagens comparativas que tentam superar a dificuldade de esclarecimento, tanto da linguagem quanto do sentido da existência humana, né? Vamos ver aqui um outro exemplo aqui. Em algum ponto do corpo, do meu corpo, lampeja o jasmim. O isolamento de Lampeja acentua o poder de significação desse vocábulo que se mostra assim, digamos, marcado pela sensação do descobrimento abrupto de um enigma, um lampejo, né? Como bem afirmou aqui o crítico Otto Maria Carpo, o poema sujo mereceria ser chamado de poema nacional, porque ele encarna todas as experiências, vitórias, derrotas e esperanças da vida do homem brasileiro. Estas são as palavras do Otto Maria Carpo. É necessário, então, reconhecer assim, Ferreira Goulart como um autêntico poeta que permeia o poema com o tom lírico humanizador vazado numa melodia que, como ele mesmo dizia, é capaz de
encontrar a expressão universal da coisa particular. Pois bem, a força poética da obra goulardiana reside, portanto, na qualidade das sugestões psicológicas, no emprego inusitado da palavra e na capacidade como o próprio autor afirma, explodir a linguagem, né? Em versos que marcaram pela singularidade os rumos da criação poética brasileira. Isso sem mencionar a dignidade e sinceridade com que assume a dureza da existência humana e a transfigura em poemas que evocam não apenas o universo paradisíaco da infância, mas também inscrevem um novo sentido ético, sabe? Que seguramente nos torna mais conscientes dos mistérios de existir no mundo que, como diz o próprio Goulart, espanta e comove. Essa do espanto ele fala muito bem, de uma maneira maravilhosa, no poema Traduzir-se, né? Uma parte se espanta, uma almoça e janta, a outra parte se espanta. Então aqui vamos falar um pouco sobre o poema agora, tá? Localizar ele, situar ele um pouco mais aqui. Ele foi escrito em Buenos Aires no ano de 1975. O poema Sujo foi composto enquanto o poeta Ferreira Goulart estava exilado por motivos políticos. Os mais de 2.000 versos criados na solidão do exílio são uma espécie de hino pela liberdade. Assim a gente pode entender um pouco mais do motor, do que moveu o poeta, né? E aí, com fortes traços autobiográficos, os versos do poema Sujo são uma espécie de desabafo e retomam desde a infância do poeta vivida em São Luís do Maranhão até os ideais políticos que viria a desenvolver muito mais tarde. Então, isso é uma coisa de uma vida, né? Já nas primeiras páginas, o eu lírico relembra cenas do passado. Vejamos aqui. Que importa o nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão, à mesa de jantar sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma? Mas que importa um nome debaixo deste teto de telhados encardidos, vigas à amostra, entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos, louça que se quebraram já? Os versos aí, eles retomam não apenas o cenário de São Luís, como também os parentes próximos, o pai, o primo, o tio, o seu neco, o sargento Gonzaga, figuras que povoavam a juventude do rapaz num tempo em que a poesia nem sequer existia como uma atividade pulsante ainda dentro dele. A escrita, ela segue flutuante e divaga sobre o próprio corpo do eu lírico, sobre os limites da carne, da mente, sobre os encontros entre o homem e mulher, entre as relações entre pais e filhos, sobre o estar na cidade, sobre a perenidade do tempo, sobre os abismos sociais. Eu creio que ele sangrou ao escrever isso, viu? O poeta sangra, né? Olha, em termos estilísticos, a composição é uma mescla das várias fases da lírica do poeta. Há trechos, por exemplo, rigorosos em relação à métrica e à rima, e há trechos completamente despojados de qualquer preocupação formal, né? São totalmente livres. Existem momentos assim repletos de onomatopeias e com orientações diretas ao leitor, né? Assim como ele colocou aqui, para ser cantada com a música da Baquiana número 2 da Tocata de Vila Lobos, que é a parte do trem ali e tal. Existem trechos que soam puro monólogo interior, né?
de um eu lírico despreocupado com qualquer possibilidade de ouvinte, né? Ele, sem se preocupar com o resultado que isso vai dar. O poema sujo conjuga uma série de possíveis poemas em um único trabalho, e é riquíssimo justamente por contemplar essa multiplicidade de estilos e temas em um só lugar. Aí, de acordo com a crítica aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó, outro grande poeta brasileiro, Vinícius de Moraes, afirmou após a leitura do poema Sujo. Foi Vinícius de Moraes que trouxe o poema da Argentina para o Brasil e apresentou lá em reuniões de artistas e tal, buscando meios de publicar esse poema, enquanto Ferreira Goulart estava exilado, não poderia vir ao Brasil. Ferreira Goulart acaba de escrever um dos mais importantes poemas deste meio século, pelo menos nas línguas que eu conheço, e certamente o mais rico, generoso e paralelamente rigoroso e transbordante de vida de toda a literatura brasileira. Palavras de Vinícius de Moraes. Então, a crítica é unânime a afirmar que, no poema Sujo, Ferreira Goulart mistura todas as suas fases poéticas anteriores. Né? Nele, o poeta mescla desde elementos da sua primeira fase, que foi a fase parnasiana, que era mais rigorosa e tal, que respeitava com rigor a métrica e a rima, e ao mesmo tempo contempla elementos completamente díspares, né? Com a visualidade e o uso de onomatopeias. Né? Então, ele fez um todo aí muito bacana. E aqui tem umas palavras do próprio Ferreira Goulart, né, que ele esclarece aqui. A verdadeira poesia tem muitas faces. Quando deixei de fazer poesia metrificada, caí no coloquial, que foi se reelaborando até virar uma linguagem complexa, abstrata, que conduziu à desintegração. Entretanto, com os poemas de cordel, voltei à linguagem banal, mas evidentemente politizada. No poema Sujo, a linguagem que vai aparecer resulta de todas essas experiências. Defendo, então, a tese de que não existe poesia pura. A poesia verdadeira não é sectária, não é unilateral. Palavras do próprio poeta. Outro grande crítico da literatura brasileira, Alfredo Bose, afirma: o poema Sujo resume toda a poética de Ferreira Goulart, trazendo ecos das vozes juvenis e fazendo pressentir a polifonia dos motivos e formas que comporiam seus futuros poemas. Né? E agora, então, um pouquinho da história do poema Sujo. O poema Sujo foi escrito em 1975 em Buenos Aires, quando Ferreira Goulart estava exilado por motivos políticos. Antes, o poeta já havia estado exilado em Moscou, em Santiago e em Lima. No Brasil, reinava a ditadura militar desde o golpe de 1964, e o governo tinha autorização para entrar em Buenos Aires para capturar presos políticos. Goulart, temendo pelo seu futuro, decidiu escrever o poema Sujo como uma espécie de testemunho final, uma síntese de todas as suas crenças e de toda a sua poética antes que o calassem definitivamente. O poema foi escrito ao longo de 6 meses, durante o ano de 1975, em um apartamento localizado na Avenida Honório Pueyrredón, em Buenos Aires. Vinícius de Moraes fez uma gravação do poema em voz alta. Foi dessa forma que os versos chegaram ao Brasil. A publicação foi levada em frente pelo editor Enio Silveira, que lançou o pequeno livro pela editora Civilização Brasileira. Tá? E tá aí, por que poema sujo? Aí vem. Há várias possíveis interpretações para a escolha do título do poema. Uma delas é que o poema seria sujo porque trataria de temas torpes como o câncer, a fome, a solidão, a morte. Há quem diga também que o poema é sujo porque se trata de uma espécie de desabafo. No entanto, segundo o próprio autor, Ferreira Goulart, o poema era sujo como o povo brasileiro, como a vida do povo brasileiro. Muito obrigado pela atenção.
Um beijo no seu coração.